Olá, amigas, amigos e amigos, mais uma vez aqui no nosso canal para poder falar um pouco sobre este filme, Never Let Go, de 2024. Vocês já sabem, vocês que acompanham o canal, quanto eu gosto dessa temática de thriller, horror movies, e quanto eu gosto de destacar nesses filmes aquilo que eles têm de diferente e que aquilo que muita gente menoscaba esse tipo de gênero, porque é só baseado em apresentação de terror e de questões dos jumping scares, né, que é aquele susto que a gente leva ao longo do filme. Mas este filme, como muitos outros, tem algo diferente, algo difuso, algo divergente dessa linha clássica pela qual escorre os filmes desse gênero. Antes de começar propriamente a falar do tema, gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, das notificações para poder receberem atualizações, comentários, para poder se comunicarem e que também comentem com amigos, comentem com familiares, comentem com quem vocês porventura queiram, para que possam acompanhar também essa nossa empreitada sobre as artes de uma forma bem ampla. Não só as artes que nós produzimos, mas também as artes que nós experienciamos e presenciamos, seja ela cinema, música, dança, teatro, artes visuais, fotografia, seja lá o que for. Vamos estar tentando diversificar mais essas temáticas para poder o canal também não se furtar a falar somente de um ponto e deixar os outros aquém, à margem. Então vamos lá falar um pouco sobre o filme Never Let Go, que é um filme de 2024, que é classificado como horror, terror psicológico e thriller, né, suspense, mas que, a meu ver, esse terror psicológico ele ganha um contorno, uma abordagem muito diferente. Para começar, o filme é dividido em 3 atos. Não é a primeira vez que isso acontece. Alguns filmes, até aqueles menos conhecidos, já o fizeram, também dentro do gênero de terror e suspense. Mas a forma como esses atos são contados neste filme também é interessante. Eles se subdividem dentro da história, dentro do enredo, do roteiro que o filme vai seguindo. E essa forma com a qual o filme lida com a história, a presença bem enxuta de personagens, principais só são 3, a mãe, Halle Berry, e os seus 2 filhos gêmeos. O que a história traz, o que é contado em cada ato, o que é falado, o que é desenvolvido em cada ato. E, a título de uma digressão mínima e rápida, foi num momento em que eu estava procurando um filme a assistir, procurando algo novo para assistir, e esse filme foi me sugerido de acordo com as minhas escolhas no streaming, nos streamings, e eu apreciei bastante essa escolha, a princípio meio relutante, porque existe uma série de filmes que são bons, existe uma série de filmes que são interessantes, mas existe uma série de filmes que são repetitivos, modorrentos e que são, na verdade, cópias de alguma outra forma cinematográfica, uma repetição ad nauseam, ad infinito, mas este não, este tem uma forma diferente. Esses 3 atos contam a história. Ao você acompanhar e assistir a esses 3 atos, a intenção
da produção dos escritores, que você tivesse acesso aos membros, às entrelinhas aquilo que estava subreptício à história. Apesar de eu achar que a história tenha sido um pouco corrida no terceiro ato e um pouco atropelada por conta da questão do ritmo. E vocês que gostam de cinema sabem que o ritmo é importante no filme. Se ele começa a um ritmo mais lento, mais afeito aos detalhes, às minúcias e aos nuances, e depois ele acelera, você percebe, é como uma escola de samba que desfila durante o tempo, e quando vê as suas alegorias e as suas alas, elas não estão evoluindo de acordo com uma contagem de tempo especificada anteriormente. Quando isso ocorre, a perda para a evolução, a perda para a harmonia, e quando isso ocorre num filme, idem, da mesma forma, ou de forma semelhante. O filme parece que se desmembra e fica meio atropelado e tende a atropelar algumas coisas que seriam importantes de serem explicadas. A salvo essas ressalvas feitas aqui aos atos e ao correr do último ato, já citamos brevemente a questão de ter poucos personagens principais e ter poucos personagens coadjuvantes, mas os dilemas que esses personagens trazem que é a cereja desse bolo, sabe? Esse filme ele lida com um terror psicológico diferente, como vos disse no começo. Não é um terror psicológico meramente externo, daquele que você vai vendo uma pessoa cair numa determinada influência psicológica, seja por algum indivíduo que leva essa pessoa por ser perseguida, stalkeada, ou por consequências, memórias, lembranças, fatos que acontecem ao longo do filme. Esse filme já começa com o terror psicológico da própria personagem, a Halle Berry, que está aqui atrás. A Halle Berry. Ela, a meu ver, está numa linha muito tênue, muitíssimo tênue, entre a sanidade e a esquizofrenia. E ao longo do filme, você se pergunta se tudo aquilo que é considerado terror por ela, o mal, como é referido no filme, na verdade não é um surto típico da esquizofrenia dela. Esse sobressalto, esse detalhe ali imiscuído na gravação e tudo mais, aqui é muito interessante. Porque ele vai se alongando até o final do filme. Até o final do filme, essa dúvida persiste. E os seus dois filhos gêmeos, um acredita piamente na história desse mal que assolou o mundo todo, e só eles foram salvos por estarem numa casa abençoada, criada já a partir da bênção de afetos, de sentimentos como amor, família, sentimento de estar em uma família. Né? E isso se fala e se faz, e se provoca como uma devoção a uma verdade que essa mãe passava para os filhos. Já o outro filho gêmeo é um que eu chamo de cético ingênuo. Ele, no seu mundo infantil ainda, ele começa a questionar pequenas coisas e esse enredo vai se desenvolvendo de uma forma cada vez maior, e esse indivíduo, esse menino, começa a questionar de forma muito mais profunda por que eles têm que sair amarrados a uma corda, a uma corda entre eles e a casa, para poderem se ver livres desse mal externo. Quando, na verdade, a pergunta é, esse mal, na verdade, não é interno, e, na verdade, seria um mal, uma personificação, uma entidade, um espírito maligno que os persegue, ou, na verdade, isso é tudo efeito do nosso lado
nós, humanos, o nosso lado psicologicamente nebuloso, psicologicamente obscuro, e que atende a todas essas características, todos esses sentimentos, essas emoções, no sentido atávico, primal, né? De raiva, de ódio, de cólera, de ira, e essas coisas não desenvolveriam e não se alongariam ao ponto de fazer com que a nossa visão do mundo, a nossa percepção desse mundo seja por conta das nossas emoções, das nossas manifestações de sentimentos. E eles têm um cão, e esse cão, em um certo momento, ele é dado como passível de ser morto para alimentar a família, porque moram sós, num ermo, uma casa cercada por florestas, não tem acesso à humanidade que estaria corrompida por esse mal e não tem como se alimentar. Inclusive, alimentam-se até de cascas de árvores e coisas assim, insetos e coisas típicas de manual de sobrevivência em situações hostis, que a gente vê em desastres aéreos, em pessoas que, por um acaso, sobrevivem a quedas de aviões e etc. e tal, e se vê em condições extremas, e que nossa humanidade, nossos critérios sociomorais são colocados sempre em pauta e em risco, e nós ultrapassamos esses limites que nós mesmos nos sobrepomos. E aí, no suprassumo dessa crise existencial e moral do menino em relação à mãe, é que ele questiona se é real, esse mal é real, se é real aquela situação, aquela circunstância. E tudo aquilo se desemboca numa situação que foge ao controle. Parece que a situação psicológica da mãe degrada ao extremo e ela, a ponto de ela cometer suicídio. E esse suicídio pesa como culpa no menino, e essa culpa faz com que ele regrida o seu ceticismo para poder conviver com o irmão sobrevivente. Percebam que toda essa narrativa que a gente está fazendo leva a um questionamento, a uma indagação de que será que nós podemos soltar o Never Let Go, né? Essas nossas crenças sejam construídas dentro de um ambiente familiar, dentro de nós mesmos? Será que nós podemos abdicar dessas parcelas de realidade que a gente vai acrescendo à realidade? Ou será que nós podemos, inclusive, criar personagens a partir de nossos medos, nossos temores, a ponto de que nós transmutemos essa realidade? Isso é muito difícil de você chegar a um veredito, chegar a uma conclusão que seja razoável, minimamente razoável. E nos leva a pensar em condições extremas de testes da nossa sanidade, ou aquilo que seria a nossa saúde mental. O que é que nós seríamos capazes de fazer? O que nós seríamos capazes de criar? Que tipo de narrativa nós deixaríamos aos nossos, aqueles entes queridos, dos mais próximos possíveis? E que preocupação com a sanidade e a saúde mental desses indivíduos nós teríamos? Nós sustentaríamos essas crenças como fez a personagem? Ou nós nos vislumbraríamos com o fato de que tudo aquilo pode ser um efeito da nossa mente, um truque, um xiste da nossa mente? Por isso que esse filme é um terror psicológico distinto dos terrores psicológicos habituais que a gente vê corriqueiramente no cinema, na literatura, ou na própria vida real. O maquinário mental humano é muito complexo. E eu creio que é essa complexidade que é exposta, enquanto uma fratura exposta na nossa determinação do que é real. Nós temos um aparato bioorgânico extremamente sofisticado,
Nós temos uma tendência ao que seria de imaginação, ao que seria de, talvez, ao que seria do surreal no real, aquilo que nós podemos criar em cima daquilo que nós podemos ver. Então, tudo isso é sintoma de uma doença maior, no nosso descontrole sobre esse maquinário superpotente, e aí nós despejamos na inteligência artificial, no mundo digital, nossas mazelas e nossos problemas, quando, na verdade, isso teria muito mais a ver conosco e não com aquela frase sartreana de que o inferno são os outros, né? A crítica sartreana a essa frase. Será que os fenômenos, para usar uma terminologia existencialista, fenomenológica, que nos são delegados, ou que nós percebemos, são de fato aquilo que ocorre? E se eles são assim de fato, como é que nós podemos sobreviver a isso? Tem coisas que são muito importantes a gente saber e compreender, e esse filme traz esta possibilidade. Eu acho que é aí que está o segredo, o diferencial desse filme, apesar das, entre aspas, falhas de roteiro, essa diferença na velocidade do filme. Talvez o Milan Kundera, quando escreveu A Lentidão, tivesse muito mais afeito ao filme em seu começo, em seu meio, e não em seu fim. Essa mudança de ritmo talvez comprometa a compreensão final, mas aí eu queria deixar convosco também, amigas, amigos e amigos, essa compreensão de que, vendo esse filme, sem dar spoilers sobre ele, se vocês teriam essa mesma impressão, e eu gostaria que nas nossas redes, vocês falassem, vocês colocassem a sua impressão e fizessem a sua leitura assistindo esse filme que está disponível no Prime, e talvez esteja em outras redes de streaming. E como é um filme recente, que teve só em setembro do ano passado, ele chegou aos cinemas brasileiros, então é um filme que está aí há pouco tempo. Eu gostaria que vocês tivessem essa leitura também, aproveitassem e se inscrevessem no canal, ativassem o sininho de notificação para poderem receber essas e outras informações, reflexões, interpretações, como queiram. Então, fiquem à vontade, amigas, amigos e amigos, para isso. E eu aguardo o feedback de vocês nas redes. Até uma próxima.